A paz do Senhor, galera. Hoje temos um assunto: escatologia pentecostal, capítulo 2. Hoje é o comentário do capítulo 2. Vamos ver o que vai dizer esse livro. Capítulo 2, escatologia pentecostal. A maneira de ler, compreender e interpretar a teologia escatológica afetará consideravelmente nossa maneira de viver neste mundo e aguardar o mundo vindouro. Isso aqui é verdade. Neste capítulo, conceito de escatologia. Neste capítulo, faremos uma breve abordagem sobre o propósito da temática deste livro, Escatologia Pentecostal, a revelação sistematizada na teologia pentecostal. Começaremos com a conceituação de escatologia. Escatologia do grego antigo. Eu não sei como se pronuncia isso. Exator, que é uma coisa assim, último. Acho que é isso, né? Último. Mas o sufixo logia, estudo. Conceitualmente, é uma parte da teologia que trata dos últimos eventos na história do mundo ou do destino final da humanidade, comumente denominado pelo senso de fim do mundo. Aí tem tipo uma nota aqui. Escatologia é uma das grandes doutrinas bíblicas. Ela é a parte da teologia que estuda os eventos finais da humanidade. O seu estudo é de suma importância para os dias atuais. O fim do mundo é um evento futuro profetizado no texto sagrado de muitas religiões. Praticamente todas as religiões têm a consciência de que haverá um fim para todas as coisas, mesmo aquelas religiões que acreditam na eterna reencarnação ou transmigração da alma, pois a alma sempre estará no processo de fim e recomeço de uma nova vida. De forma ampla, a escatologia costuma relacionar-se com conceitos como a volta de Cristo, grande tribulação, reino milenal, batalhas apocalípticas, juízo final, restauração de um novo céu e uma nova terra e dia da eternidade. Para um maior conhecimento introspectivo da escatologia bíblica, é necessário esmiuçar a literatura apocalíptica dos dois grandes expoentes da revelação escatológica, o profeta Daniel, com o livro do seu próprio nome, e o apóstolo João, autor do livro de Apocalipse. Claro que há outros livros da Bíblia que apresentam aspectos escatológicos no seu contexto, como Isaías, Jeremias, Ezequiel, Joel, Sofonias, Zacarias, entre outros. Uma coisa importante dizer aqui, né? Que ele citou alguns bem legais, mas Mateus, Marcos, Lucas, apesar de ele ter colocado entre outros, não exclui esses que eu falei, né? Então até agora tá beleza. Todos esses livros, nas suas pequenas porções, apontam para uma escatologia do grande e terrível dia do Senhor. Lembremos que para Daniel o Senhor disse que ele selasse o livro da palavra profética porque o seu cumprimento ainda estava muito longe. Daniel 12, 9, 8, 26. Mas para nós que vivemos na dispensação da graça, a mensagem quanto a essas revelações é a de 3 pontos. Não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Apocalipse 22, 10. Aqui já tem algo a se considerar, né? Porque está próximo de quem? De nós, espera aí. O Apocalipse foi escrito para as 7 igrejas na Ásia. Tem que contextualizar também, não pode simplesmente tirar do contexto e aplicar hoje em dia para a igreja de Cristo, dizendo assim, porque está na Bíblia. Tem que analisar. Mas tudo bem, vamos continuar a análise aqui. O livro foi escrito há quase 2000 anos, olha aí, ele mesmo confessa, e disse que o tempo estava próximo para João naqueles dias. E hoje? O que ele diria para essa geração? Escatologia no cristianismo ortodoxo. Só uma observação. Ele fala sobre o período do livro, da escrita, mas ele não aprofunda.
Ele já cortou e já pulou o tema. Escatologia no cristianismo ortodoxo. A doutrina do cristianismo sofreu variações pelo tempo, desde o Antigo Testamento. O povo judeu ouvia dos profetas que haveria em um futuro o fim de todos os males, em que Deus castigaria os injustos. Já no Novo Testamento, Jesus mesmo faz menção desse tempo kairos, ou seja, haveria um eschaton kairos. Desde o primeiro século, houve entre os apóstolos o desejo de entender o Antigo Testamento. Contudo, o método alegórico era praticado por Clemente de Alexandria, Orígenes e Agostinho, teólogos do período pós-apostólico, também conhecidos como período patrístico. O teólogo Agostinho, que viveu numa época em que tinham cessado as grandes perseguições aos cristãos, período que se inicia em 313 d.C., com Constantino no poder, escreveu que a igreja era o milênio e que os pagãos viviam na tribulação. O seu milênio, em particular, era o reino de Deus manifesto com Cristo, reinando com os santos, e o tempo em que ele vivia era a próxima tribulação. E o tempo em que ele vivia era a própria tribulação, antes da volta de Cristo. Essa explicação teológica da escatologia agostiniana permaneceu por toda a Idade Média na teologia católica e foi herdada pelos reformadores, sendo ainda hoje o pensamento que prevalece nas igrejas que seguem tal pensamento. Olha só, é algo que ainda permanece. Principalmente os de linha calvinista, que enfatiza a visão pós-milenista, e outro grupo segue o raciocínio de Agostinho amilenista. Já na escola de Antioquia, havia grupos que tentavam evitar o letrismo e a alegoria que existiam em Alexandria, escolas que se diferenciavam na interpretação bíblica. Escatologia pentecostal. Os teólogos de linha pentecostal não aceitam os ensinamentos de alguns teólogos da patrística sobre a interpretação simbolista, nem os que anulam a interpretação histórico-gramatical dos textos bíblicos. É confuso isso aqui, ó, porque eles mesmo anulam. Os próprios pentecostais, não todos, mas muitos anulam a interpretação histórico-gramatical dos textos bíblicos. Muitos fazem isso, com toda certeza, sem julgar ninguém, mas muitos fazem isso. E eles falam que eles não consentem nisso, mas se eles mesmo praticam, a maioria, como possivelmente vamos ver no livro. E sobre a teologia escatológica, repudiamos as linhas amilenista e pós-milenista. Tá aí, ó. Pois somos da linha pré-milenista. Tá aí. Então eles mesmo confessam. Nossa linha de raciocínio teológico da escatologia pentecostal está alinhada com o pensamento pré-milenista de autores dos primeiros séculos da história do cristianismo, como Papias, 60 a 130, Irineu de Leão, Irineu de Leão, 115 a 203, Justino Marte, 100 a 105, de 100 a 165, Tertuliano, de 160 a 220, entre outros pais da igreja. Ou seja, o único aqui que afirma que segue essa linha, que é mais novo, é o Papias, que nasceu cerca de 10 anos antes da destruição do templo no ano 70. A maioria, Irineu de Leão nasceu em 115. Ele nem viveu o período dos apóstolos. Ele já ouviu de boca muitas coisas. Justino Marte, mesma coisa. Nasceu no ano 100. Tertuliano, 160. Então, só uma observação. Eles estão entre aspas, dizendo: nós acreditamos em pessoas que acreditavam assim, que estavam lá no passado. Só que esses que eles acreditavam eram pessoas que não viveram tão próximo da destruição do templo, né? Já tinha passado cerca de 30 anos, mais ou menos. Justino Marte tinha passado cerca de 30 anos, que o templo caiu no ano 70. Justino Marte nasce no ano 100, 30 anos. Irineu de Leão nasce no ano 115, o templo caiu no ano 70, são 45 anos depois. Papias nasceu 10 anos antes, mas ele era pequeno, né? Tertuliano, 160 a 220. Então, ele nasceu 90 anos depois da destruição do templo. Não tinha internet, não tinha celular. Como que as informações não foram passadas?
Hoje, todos nós que professamos a fé pentecostal temos que enfatizar peremptoriamente nossa linha de pensamento da escatologia pré-milenista, diferindo dos chamados da fé reformada. Aqui o autor que escreveu isso aqui, ele já está colocando uma separação entre o povo de Deus. Ele está dizendo, nós que somos pentecostais não podemos aceitar esse tipo de pensamento. Olha o que está escrito. Hoje, todos nós que professamos a fé pentecostal temos que enfatizar peremptoriamente, tem um P mudo, peremptoriamente nossa linha de pensamento da escatologia pré-milenista, diferindo dos chamados da fé reformada, ou seja, nós temos que dizer nossa postura que é bem diferente da deles, porque automaticamente eles estão dizendo, eles praticam algo que nós não professamos, que nós não cremos, nós acreditamos em algo diferente. Nossos templos precisam manter estudos, palestras e seminários que defendam nossa linha de pensamento sobre o assunto. Daqui que está as heresias. O povo é induzido a crer. Por quê? Por causa disso. É estimulado por meio de materiais o povo a pregar isso como verdade absoluta. Mas quando a gente vai verificar, a gente vê que não é bem assim. Se fosse a verdade absoluta, por exemplo, Jesus é o Senhor, beleza. Mas tem assuntos aqui que vai divergir muito. Inclusive, temos hoje nossa declaração de fé das Assembleias de Deus. Ixi, aqui já começa a ficar complicado. Porque, por exemplo, não sei como está hoje, mas até um tempo atrás aí, por exemplo, em 2010, a Assembleia de Deus proibiu o uso de barba. Para alguém fazer parte ali do corpo de obreiros não podia ter barba, por um costume. Uai, mas Cristo não veio para libertar o ser humano disso? Ah, mas a nossa igreja é assim. Isso é tipo um sectarismo. Isso é doutrinas de homens. Então ele já coloca aqui, inclusive temos hoje nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, que nos capítulos 22 e 23 trata da segunda vinda de Cristo e do mundo vindouro. Mas tudo bem, aqui é só um comentário rápido, mas não vou aprofundar nisso. Mas o lance que eu falei da barba é sério. Eu acredito que ainda tem isso hoje ainda. Eu acho, não tenho certeza, mas em 2010 tinha Regimento Interno, artigo 18. As diferentes interpretações, só um comentário aí, esse do artigo 18, o Regimento Interno, eu não sei se outros locais, mas na cidade onde eu moro era assim. As diferentes interpretações escatológicas. Entre as diferentes correntes escatológicas, basicamente o principal assunto discutido é o milênio. Não é verdade, a grande tribulação também, mas arrebatamento, não é bem isso não, mas vou deixar passar aqui, né, para continuar. Basicamente, o principal assunto discutido é o milênio, além, é claro, do modo como se interpreta o livro de Apocalipse como um todo. Aqui sim. Embora se dividam em 4 visões escatológicas diferentes, ainda existam diferentes desdobramentos de pontos específicos pelos seus adeptos dentro de cada uma delas. Vejamos um resumo dessas 4 principais escolas escatológicas. Vamos lá. Pré-milenismo histórico. Ensina que no fim do presente século, ou seja, no fim, esse livro foi escrito em... Só traz um negócio aqui. Eu nem sei quando foi escrito esse livro aqui, ó. Edição 2021, tá? Então, estamos no século 21. Ele diz o seguinte, que no final desse século agora, ó, ensina que no fim do presente século 21 haverá uma grande tribulação seguida da segunda vinda de Cristo. Na vinda de Cristo, o anticristo será julgado, os justos serão ressuscitados, Satanás será preso e Cristo estabelecerá o seu reino na terra. E durará 1000 anos e será um tempo de bênção sem precedentes para a igreja. No fim do milênio, Satanás será solto e instigará uma rebelião, que será rapidamente subjugada. Nesse momento, os injustos serão ressuscitados para o julgamento e o estado eterno terá início.
O pré-milenismo histórico teve os seus proponentes na Igreja desde a Era Apostólica. Foi ensinado por Papias, 60 a 130, Policarpo de Esmirna, 69 a 155, Justino Marte, 100 a 165, Irineu, 130 a 202 e Tertuliano, a 160 a 220, entre outros ao longo da história. Entre eles, há uma divergência se os 7 anos da tribulação são literais ou simbólicos. Aqui a gente tem que observar um negócio bem legal. No texto, ele diz assim: ensina que no fim do presente século haverá grande tribulação seguida pela segunda vinda de Cristo. Então, o pré-milenismo histórico diz que no presente século, no século presente, haveria uma grande tribulação seguida pela segunda vinda de Cristo. Só que aqui diz assim, que o pré-milenismo histórico teve os seus proponentes na igreja desde a era apostólica. Que Papias, Policarpo, Justino, Irineu e Tertuliano já acreditavam nisso. A pergunta é, o pré-milenismo histórico diz que no fim, diz aqui, ensina que no fim do presente século haverá uma grande tribulação seguida pela segunda vinda de Cristo. Mas se começou lá atrás, esse presente século era para eles ou para hoje? Porque se era uma doutrina antiga, e se crê que era o presente século, eles acreditavam que era o presente século para eles, ou que nada ia acontecer lá com eles, mas ia ser agora no século XXI, no presente século para nós. A gente já começa a ver que está bagunçado. Já começa a bagunçar. Porque o texto aqui diz que crê que no presente século, século XXI. Só que isso já era ensinado lá atrás. Então, esse presente século era deles, era o presente século de Policarpo, de Tertuliano, de Justino Marte, de Papias, de Irineu? Ou é o presente século hoje? Ou eles pensavam assim, não, nada vai acontecer na nossa época, todo mundo vai partir, mas daqui a muitos anos, lá no século não sei quanto, mas daqui a muitos anos, mais de 1000 anos, vai acontecer. Era assim que eles pensavam? A gente tem que levar isso em conta, porque da forma como estão colocando aqui, vão empurrando e o povo vai crendo e vai aceitando, sem refletir no que está escrito. Por isso é bom uma análise do livro, que aí a pessoa analisa e vai ver, não, isso tem coerência, isso não tem. Prosseguindo, outro título, Pré-milenismo dispensacionalista. Divide esse evento em duas fases distintas. Primeiramente, ocorrerá o arrebatamento secreto da igreja e, juntamente com o surgimento do anticristo, será dado início aos famosos 7 anos da grande tribulação na Terra. Isso aqui não tem respaldo bíblico, tá? Só adiantando aí, não tem. Não há. Porque a Bíblia afirma que os fiéis morreriam na grande tribulação. E aqui ele está afirmando que o arrebatamento, que os fiéis são levados e poupados dessa tribulação. Está fora de contexto isso aqui. Mas vamos lá. Será dado início aos famosos 7 anos de grande tribulação na Terra. Vou ler do começo ali. Divide esse evento... Pré-milenismo dispensacionalista. Divide esse evento em duas fases distintas. Primeiramente, ocorrerá o arrebatamento secreto da igreja e, juntamente com o surgimento do anticristo, será dado início aos famosos 7 anos de grande tribulação na Terra, que, como base dessa cronologia, é utilizada uma interpretação das 70 semanas de Daniel. No caso, esse período seria a 70ª semana. No arrebatamento da igreja, ocorrerá apenas a ressurreição dos justos. Aqui já está estranho, porque a Bíblia diz que no arrebatamento ocorreria a transformação de quem está vivo. Aqui já diz só que no arrebatamento da igreja ocorrerá apenas a ressurreição dos justos, mas a Bíblia diz que os que estavam vivos seriam transformados. Então não é só a ressurreição de quem morreu. Os vivos seriam transformados, já não fecha. No período de 7 anos de tribulação, a igreja estará com Cristo no céu. Que heresia do caramba isso aqui. Mas isso é fácil de mostrar que é errado, tá? Tem várias passagens de Apocalipse que mostram que isso aqui é errado. Mas aí tem que entrar aprofundando para poder expor isso às pessoas. Só que como o foco não é entrar nessa questão de
a igreja passa ou não pela tribulação, mas em analisar o livro aqui, então, voltando para o texto. Após os 7 anos de tribulação, haverá o Armagedon, e Cristo retornará para destruir o anticristo e os inimigos de Israel. As nações serão julgadas e as que tiverem apoiado Israel participarão do milênio. Que bagunça! Porque os que são levados vivos para o céu, ali eles não contam como milênio. O milênio vem depois ainda de outro julgamento. As nações serão julgadas e as que tiverem apoiado Israel participarão do milênio, que será também o reino literal de 1000 anos de Cristo na terra, como defende a visão anterior. Aqui seria legal se ele falasse, né? Se literal é Cristo em carne ou literal é tipo a paz no mundo todo. Fica meio vago, né? Que será também o reino literal de 1000 anos de Cristo na terra, como defende a visão anterior. Ou seja, o pré-milenismo histórico defende que é literal. Haverá a ressurreição dos judeus após os 7 anos de tribulação. Que bagunça! Que bagunça! Porque ele diz que no arrebatamento é a ressurreição dos justos. Aí vem a tribulação, vem o julgamento, Cristo reina, e depois que a ressurreição dos judeus. Olha que bagunça! Haverá a ressurreição dos judeus após os 7 anos de tribulação. É isso mesmo? Ele diz que tem um arrebatamento, depois vem a grande tribulação, aí Cristo vem para julgar, vem o milênio e depois a ressurreição. Porque haverá ou é antes do milênio? Agora ficou confuso. O fato é, haverá a ressurreição, haverá a ressurreição dos judeus após os 7 anos de tribulação. Ficou confuso isso aqui. Para organizar. Tá, eles acreditam que o arrebatamento é uma ressurreição apenas dos justos. Aí depois, no período... Ah, entendi. No período dos 7 anos... Mas fica confuso, porque ele diz assim, que ocorre o arrebatamento dos justos. Aí, no período de 7 anos de tribulação, a igreja estará com Cristo no céu. Então, a tribulação e a igreja no céu. Aí Cristo volta para destruir, onde entra o milênio, que é onde acontece a ressurreição dos judeus. É isso mesmo. Haverá a ressurreição dos judeus após os 7 anos de tribulação. Resumindo isso aqui, eles acreditam o seguinte, que vai ter uma grande tribulação, muito grande, mas antes tem um arrebatamento. Aí a grande tribulação pega, aí Jesus volta para julgar e destruir o anticristo. Nessa destruição, os judeus ressuscitam. Só que fica esquisito, porque no arrebatamento já não teve ressurreição, como é que vai ressuscitar de novo? E essa não é nem a última das últimas. Haverá a ressurreição dos judeus após os 7 anos de tribulação. Os que se voltaram contra Israel serão destruídos e aguardarão o último julgamento para a condenação eterna. Condenação eterna, ou seja, lá vai ter outra ressurreição. No reino milenal, o templo terá sido reconstruído e Cristo assentar-se-á no trono de Davi, para que se cumpram todas as profecias pendentes a Israel. Eles acreditam que é literal, que Jesus vai sentar lá no trono mesmo. Isso aqui é uma heresia demais. O próprio Jesus falou, se disserem o Cristo está ali ou ali, não vão, não sigam. Esse pessoal está torcendo muito. Vamos lá. No fim do milênio, Satanás será solto por um período de tempo, enganará as nações e fará uma rebelião contra Cristo e a Nova Jerusalém. Porém, Satanás será derrotado e lançado no lago de fogo. Misericórdia. A Bíblia nem fala disso. Que o diabo vai contra a Nova Jerusalém. Isso nem tem. Nova Jerusalém nem... Está lá em Apocalipse 21 e 22. Está longe disso. A Nova Jerusalém aparece depois do juízo final, que está em Apocalipse 20. Nada a ver. Haverá também a ressurreição dos ímpios para o grande julgamento. Outra ressurreição que eu tinha dito. Haverá também a ressurreição dos ímpios para o grande julgamento, os quais serão lançados no lago de fogo.
O pré-milenismo dispensacionalista tem como principais defensores John Nelson Darby, 1800 a 1882, Cyrus Ingerson Scofield, 1843 a 1921, que se popularizou nas notas de rodapé de sua Bíblia de Estudo, Lewis Sperry Chafer, 1871 a 1952, John Dwight Pentecostal, 1915 a 2014, Charles Cadway Heery, 1925 a 2016, eu acho que até tem uma Bíblia dele, John F. Walvoord, 1910 a 2002, entre outros. A maioria das igrejas evangélicas tradicionais, principalmente as de linha pentecostal, aceita a linha de interpretação que a igreja será arrebatada antes dos 7 anos de tribulação e do reino milenal. Isso aqui não é verdade, tá? Para muitos que advogam tal concorrente de interpretação teológica, o arrebatamento será o início dos demais eventos escatológicos. O autor deste livro defende essa linha de interpretação. Fez um livro, um trabalho bacana com capa, mas não é verdade. E uma hora eu vou estar falando disso aí no canal. E explicando por quê e mostrando as referências para a glória de Deus. Pós-milenismo. A segunda vinda de Cristo acontecerá depois do milênio. Isso aqui é relativo, porque depende como uma pessoa vê o milênio. Os que admitem essa linha de interpretação escatológica acreditam que a ordem dos acontecimentos será esta. A parte final da era da igreja, os seus últimos anos, é o milênio. Não sei se é bem verdade isso aqui não, que eles acreditam assim. Mas tudo bem, vamos que será uma época de paz e abundância promovida pelos esforços da igreja com uma completa evangelização no mundo e em que a maioria das pessoas serão convertidas, o que ocasionará um grande desenvolvimento global em todos os aspectos, social, econômico e cultural. Depois disso, Cristo virá. Seguir-se-á então uma ressurreição generalizada, tanto dos justos como dos injustos. Não sei se eles creem nisso não, de injusto em injusto. E depois disso um juízo geral para todos os pecadores. E a eternidade de Cristo com a sua igreja. Ele falou muito por alto. A interpretação pós-milenista é amplamente espiritualizada e desconcertante no que tange a profecia escatológica. Por quê? Ela prega que a igreja passará pela grande tribulação, mas é verdade. Só que esse ensino não tem base bíblica. Mentira isso, mentira, mentira, mentira. Vou estar fazendo um vídeo falando sobre isso aí, para a glória de Deus, e citando as passagens, mostrando que essa afirmação aí é mentira. Jesus afirmou que iria guardar a sua igreja da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra, Apocalipse 3:10. Totalmente errado isso daqui, totalmente errado. Eles estão dizendo o seguinte, que a grande tribulação ela viria depois do arrebatamento. Aí por quê? Aí eles falam que não tem base bíblica para afirmar que a grande tribulação a igreja passa por ela, e eles dizem o seguinte: Jesus afirmou que iria guardar a sua igreja da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Apocalipse 3:10. Aqui há uma grande confusão. Muita confusão. Muita confusão. Isso aqui eu vou já mostrar logo rapidinho aqui, porque isso aqui já é mais fácil de mostrar e é jogo rápido. Para não estender muito. Ele está dizendo o seguinte, ele usou Apocalipse 3:10. Olha o que afirma o texto. Jesus afirmou que iria guardar a sua igreja da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Tá. Vamos ver o que diz Apocalipse 3:10, se é isso mesmo. Antes vamos confirmar o texto lá, como está escrito esse texto. Que o texto não foi colocado, acho que todo não, foi um pedaço. Vamos ver todo. Apocalipse 3:10. Diz assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança,
Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. A gente tem que entender o seguinte, a gente não pode tirar isso aqui de contexto. Para quem foi dito isso? Foi para a Filadélfia, a igreja que se reunia em Filadélfia. Olha o que diz no versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve. Aí ele começa a falar. Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que te tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que aí si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se-ão aos teus pés e conhecer que eu te amei. 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Observa aí que essa palavra é dita aos irmãos de Filadélfia. Filadélfia. Mas quando a gente vai, por exemplo, quando a gente vai para Apocalipse 2, versículo 10, ele já falando a Esmirna, o que diz aí? Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. Uai, como é que não vão passar? Como é que não passariam? Na verdade, porque foi para eles a mensagem. Como não passaram? E tereis tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Primeira coisa aqui, ele disse que a igreja não passaria grande tribulação, baseando em Apocalipse 3:10. Mas quando a gente vai para Apocalipse capítulo 2, versículo 10, a gente vê que a mensagem já é outra. E quando a gente vai para Mateus capítulo 23, no versículo 34, olha o que diz aí. Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. Quem queria enviar? Jesus, porque eram servos de Deus. Por isso, eis que eu vos envio. Eles eram enviados de Cristo. Ele não fala que outro enviaria. Ele fala, por isso, eis que eu vos envio, Cristo. Ou seja, eram discípulos, eram enviados de Jesus. Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. Ou seja, a igreja, eu envio a igreja. A uns matareis e crucificareis, e a outro açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até ao sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. 36. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração, ou seja, na geração que Cristo estava em carne. Jesus enviou seus discípulos, ele comissionou. Ele disse, Marcos 16:15, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele enviou a sua igreja a pregar, esperem em Jerusalém até vocês receberem poder. E depois vocês serão minha testemunha em tal lugar e confins da terra. Então a ordem da igreja era propagar o evangelho. Pedro morreu sofrendo, segundo a história, perseguição. Paulo, Estevão tem na Bíblia, Tiago e outros. Como é que a igreja não passaria? Então ele falando isso aí, ele cita um versículo que está na Bíblia, mas ele é algo que era para a igreja de Filadélfia, ele está aplicando hoje em dia. Aí ele fala, a igreja não estará mais na terra quando começar a tribulação. Não é verdade. Acabei de ler alguns versículos, porque tem mais. Em Apocalipse tem também alguns versículos que diz que os fiéis passariam tribulação. Na igreja de Esmirna, ser fiel até a morte e te darei, acho que é a coroa da vida, né? E te darei a coroa da vida. E dar-te-ei a coroa da vida. Está no final do versículo 10 de Apocalipse 2. Ser fiel até a morte.
e dar-te-ei a coroa da vida. Paulo ensina-nos que devemos esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus que nos livra da ira futura. 1 Tessalonicenses 1,10. Ele está dizendo que livra da ira futura. Eu entendo que essa ira futura é um juízo para quem parte. Mas vamos ver o que diz esse texto. 1 Tessalonicenses 1,10. E para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus que nos livra da ira vindoura. Uai, isso aqui não está falando que eles escapariam da tribulação, da perseguição, tanto que o próprio apóstolo Paulo era cheio do Espírito Santo e morreu. Ele estava querendo dizer, devemos aguardar a Cristo, permanecer nele, para que escapemos do juízo, da ira vindoura, de algo no plano espiritual, para não ir para o fogo eterno. Não ali na terra simplesmente. Grandes teólogos e pregadores na história da Igreja ensinaram o pós-milenismo, entre eles John Calvino, 1509 a 1564, provavelmente. John Knox, disse que esse cara era muito de Deus, 1514 a 1572. John Owen, 1616 a 1683. Jonathan Edwards, um dos maiores avivalistas que teve, 1703, 1758, Charles Rudiger, 1797, 1878 e outros. Amilenismo. A segunda vinda de Cristo acontecerá no fim da época da Igreja. E um milênio na Terra não existe. Aqui fica bagunçado, porque o amilenismo ele não diz que o milênio não existe, ele diz que é algo que já ocorre, é diferente. Mas, continua a leitura aqui. Estritamente falando, os amilenistas creem que a presente condição dos justos no céu é o milênio e que não há ou haverá um milênio terrestre. Não é isso que eles pregam, não. O amilenista crê que a igreja está passando pelo milênio, que o evangelho está se espalhando. Não é bem isso que eles estão... que o cara colocou aqui, não. Aqui é tipo assim, é como se fosse uma falsa acusação que ele está fazendo. Ele está dizendo, os amilenistas falam isso, mas não sei se é bem assim, não. Alguns amilenistas tratam a soberania de Cristo sobre o coração dos cristos como se fosse o milênio. Isso aqui pode ser. A ordem dos acontecimentos é esta. A era da igreja terminará num tempo de convulsão. Cristo voltará, haverá ressurreição e juízo geral para todos os pecadores e depois a eternidade com a sua igreja. A interpretação milenista espiritualiza as promessas feitas a Israel como nação, dizendo que são cumpridas na igreja. Segundo esse ponto de vista, Apocalipse 20 descreve a cena das almas nos céus durante o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Pode ser, pode ser. Aí tem uma nota aqui. Para essa corrente de interpretação escatológica, o milênio é apenas simbólico. Nada aqui é literal. A escola mais recente que desenvolveu essa interpretação surgiu logo após a corrente de interpretação pós-milenista, aproximadamente em meados do século XVI, no período da Reforma Protestante. Ele não pode se basear nisso, não. Porque surgiu na Reforma Protestante. E quando que o protestantismo saiu da Igreja Católica? Foi provavelmente nessa época aí. E a Assembleia de Deus saiu de onde? O amilenismo, mesmo que com algumas diferenças, foi defendido por notáveis líderes e teólogos como Agostinho de Hipona, 354 a 430 DC. Aqui ele mesmo se contradiz. Aqui ele mesmo contradiz.
Quer dizer, corrigindo, aqui é porque fica confuso, que ele fala assim, a escola mais recente que desenvolveu essa interpretação surgiu logo após a corrente de interpretação pós-milenista, aproximadamente em meados do século XVI. Ele está falando que ela foi desenvolvida mais recente por volta do século XVI, mas aqui ele cita gente que já defendia ela antes. Então já havia um pensamento antes disso, por mais que ela não fosse desenvolvida, então fica meio confuso. O amilenismo, mesmo que com algumas diferenças, foi defendido por notáveis líderes e teólogos como Agostinho de Hipona, 354 a 430 DC, Martinho Lutero, 1483 a 1546. Vamos lá, o nome deles que defenderam: Agostinho de Hipona, 354 a 430 DC, Martinho Lutero, 1483 a 1546, Abraham Kuyper, 1837 a 1920, Hermann Bavinck, 1854 a 1921, Gerhardus Voss, 1862 a 1949, Louis Berkhoff, 1873 a 1957, Louis Berkhoff, 1873 a 1957, Anthony A. Uekema, 1913-1988, e William Hendriksen, 1900 a 1982, entre outros. Explicaremos melhor sobre essas correntes de interpretação no quadro da escatologia milenista e no quadro comparativo da explicação sobre o milênio no fim do livro anexo. Galera, esse aí foi o capítulo 2, um comentário, na verdade, né, do capítulo 2 de Escatologia Pentecostal. E deem uma refletida aí, procurem estudar esses assuntos que é legal. Deus abençoe a todos.